O Ministro das Finanças confirmou ontem o imposto extraordinário a incidir sobre o subsídio de Natal, mas adiou, por exemplo, notícias sobre medidas concretas de corte da despesa. Bom dia, Miguel Portas. Bom dia. Para si, o que é que fica da apresentação feita pelo Ministro Vítor Gaspar? Eu creio que o modo como iniciou José Guerreiro é, aliás, muito elucidativo. Eu creio que o que é que nós sabemos deste imposto? A primeira coisa que nós sabemos deste imposto é que ele é, em tudo, contrário àquilo que quer o Presidente da República, quer o atual Primeiro-Ministro têm dito em matéria de fiscalidade ao longo dos últimos meses. Nomeadamente Cavaco Silva dizendo que mais sacrifícios não podiam ser exigíveis, ou seja, contra qualquer imposto sobre os rendimentos, e Pedro Passos Coelho defendendo claramente soluções fiscais por via do aumento do IVA. Bom, que também estão no programa da Troika, mas nós estamos agora a falar de uma medida excepcional. E, portanto, a primeira conclusão que se poderia tirar é de que esta medida só se podia explicar porque o país se encontraria, em matéria de contas, numa situação de catástrofe que se tinha alterado nos últimos, 1, 2, 3 meses. Este é o segundo ponto, é que nada indica que assim tenha sido. Ou seja, há uns dias a comunicação social falou em desvio colossal nas contas públicas, atirou até um número para cima, que enfim foi superado pelas fontes governamentais, qualquer coisa à volta de 2 mil milhões de euros, mas depois ontem esse desvio já não era colossal. Era um pequeno desvio, no máximo de 1.000 milhões de euros, e que exigiria um esforço colossal sobre o contribuinte. E pior ainda, para um governo que se quer bom de números, o próprio Ministro das Finanças teve o cuidado de dizer que estes 1.000 milhões de euros eram um número redondo. Ou seja, o que é que nós sabemos é que este imposto extraordinário, ele é extraordinário não porque seja absolutamente necessário, mas porque o Governo resolveu criar aquilo que se poderia chamar um imposto de prudência, uma espécie de uma almofada. E exatamente é aqui que começam, creio eu, verdadeiramente os problemas. É que podia-se dizer que um imposto de prudência como este defenderia a economia. O problema é que não é verdade. Nós também já sabemos que este imposto não evitou, quando foi tomada a sua decisão e feito o seu anúncio público, não evitou que Portugal tivesse baixado 3 níveis das suas notas internacionais. Ou seja, tivesse ido parar ao lixo pelas agências de notação. E, por outro lado, toda a gente sabe que este imposto é um imposto recessivo. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer aquilo que o próprio Governo anunciou nas suas perspectivas de crescimento económico para este ano. Menos 2,3%, ou seja, um decréscimo, uma recessão mais profunda do que aquela que a própria Troika tinha previsto nos seus modelos económicos quando fez o memorando de entendimento aqui há 2 meses. E, portanto, nós estamos perante um imposto que realmente não visa apenas aumentar as receitas do Estado, ele visa, acima de tudo, diminuir o poder de compra dos salários e das pensões, porque são apenas os assalariados e os pensionistas que pagam este imposto. O Governo procurou apresentá-lo como um imposto equitativo, mas o que é verdade é que os lucros das empresas, os dividendos, ou seja, os lucros distribuídos aos acionistas e os juros decorrentes de aplicações de capital ficam de fora de qualquer tipo de sobretaxa. E, portanto, há além de mais aqui um problema de justiça. No fundo, este é um imposto que visa diminuir o poder de compra para arrefecer a economia numa altura em que a economia já está mais do que arrefecida. Digamos assim, seria compreensível que na China se procurasse, com taxas de crescimento de 9% ao ano, arrefecer a economia. Neste caso, do que se trata é de ir ao bolso das pessoas por prudência. Eu acho que é extraordinário desse ponto de vista. Mas diga. E enquanto esperamos pelos testes de stress da Banca Europeia, a Europa continua em suspenso, digamos assim. Afinal, a Cimeira Extraordinária da União Europeia esse é outro problema, deverá ser convocada para a próxima semana. É que, no fundo, há a ideia feita em Portugal de que se nós cumprirmos esta nossa parte, os problemas se vão resolver. O problema é que está hoje mais que claro que na Europa o que existe é uma imensa cacofonia. Cada um fala para seu lado.
E cada um está a falar para o seu lado porque alguns já começaram a chegar a uma conclusão que é dolorosa de aceitar e que é: os problemas de Portugal não são só problemas portugueses, ou os gregos, problemas gregos, ou os irlandeses, problemas irlandeses. E esta contaminação de um país para outro já está a chegar à Itália e à Espanha. E ainda não sabemos hoje, de facto, os resultados dos testes que estão a ser feitos aos bancos, mas é evidente que a Europa se encontra numa situação em que verdadeiramente o que está em causa é o falhanço das políticas de austeridade. Ou seja, vários países, entre os quais o governo alemão, já não acreditam que estes resgates que estão a ser feitos a Portugal, à Grécia e à Irlanda levem a algum lado. No fundo, o que está em causa é a austeridade está a aumentar as dívidas sem resolver o problema dos déficits. E este é verdadeiramente o problema deste imposto de que hoje estamos a falar, é que nós precisávamos de uma solução europeia e não de um Ministro das Finanças que continua a dizer que os nossos problemas são apenas os nossos problemas. Os nossos problemas são hoje os problemas do euro e os problemas da própria União Europeia e só podem ser resolvidos com alguma justiça, com algum equilíbrio, se forem resolvidos em escala europeia. Obrigado, Miguel Portas. Bom fim de semana. Nada, obrigado.